Oi pessoal, boa tarde. Estou aqui para fazer mais um vídeo aí para vocês. Hoje eu queria contar para vocês uma experiência que eu passei na igreja, que até hoje eu considero como fosse o dia mais feliz que eu já passei na minha vida. Eu fui batizado na igreja católica, até fiz a primeira comunhão, mas desde criança, mesmo antes de ouvir falar qualquer coisa de religião, eu sempre tive uma crença na reencarnação. Isso daí já nasceu comigo. E com a igreja católica, eles não aceitam esse tipo de crença. E a igreja evangélica também, que eu passei aí depois que eu me casei. Então eu não me considero que eu tenha uma religião definida. Mas eu sempre gostei de ir na igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus, porque Deus ele me provou que ele existe. Ele me mostrou que ele existe. Um dia eu duvidei mentalmente e ele me mostrou que ele existe. Então eu tenho muita crença em Deus e ele existe sim, ninguém nunca vai conseguir me tirar isso. Mas devido nenhuma igreja conseguir me tirar isso que eu tenho sobre as questões da reencarnação, eu não tenho uma religião definida. Mas hoje eu vou contar uma experiência para vocês que aconteceu comigo numa igreja evangélica. Eu trabalhava numa empresa junto com o meu irmão mais novo e eu saí dessa empresa. Só que ele, quando eu saí, ele queria sair de toda forma da firma e eu não queria que ele saísse, porque ele ainda estava inexperiente em São Paulo e eu tinha medo que ele não encontrasse outro serviço fácil. E então eu não queria que ele saísse. E a gente sempre trabalhou no período da tarde. E ele foi trabalhar e ele retornou e passou na minha casa, desanimado, dizendo que ia sair da empresa. Eu estava fazendo um piso na minha casa. Eu não sei fazer nada de pedreiro, mas de tantos problemas que eu estava tendo com pedreiro, eu resolvi fazer esse piso. Conversei com as pessoas, me deram umas dicas, eu estava fazendo esse piso quando ele chegou. Quando ele chegou, então eu resolvi largar tudo e fui conversar com ele. E tentando convencê-lo para não sair da empresa. Mas eu não estava tendo progresso em convencer ele a continuar na firma. Então eu falei para ele assim: me aguarde aí, que eu vou tomar um banho e nós vamos na igreja. A atitude que eu tomei de ir na igreja, eu não compreendo até hoje do porquê. Mas ele concordou e nós fomos na igreja. Fomos conversando no meio do caminho. Quando nós chegamos lá, o culto já tinha começado. E então, nós sentamos no banco. Na mesma hora, o pastor falou para o pessoal. Começou uma música, começou aquela música da igreja, uma música muito para a gente se conectar com Deus. E o pastor falou assim: pessoal, levanta todo mundo e vamos fazer uma oração. E nesse momento que eu me levantei, que eu fechei os olhos, aí começou a acontecer essa experiência comigo. Eu consegui sentir uma energia muito grande entrando dentro do meu corpo. E neste momento eu senti uma temperatura como fosse uma geladeira, que eu comparo como fosse quando eu era criança. A gente ia numas pedras lá e entrava numa caverna que a gente chamava geladeira, em Cajazeiras, na Paraíba, aqui onde eu estou agora. Então eu considerei essa temperatura. Eu comecei a sentir essa energia e de repente estava ali todo mundo orando e eu sentindo aquela energia forte e eu peguei, abri os olhos. Quando eu abri os olhos, toda a minha vida passou ali na minha vista, muito rápida, só que eu conseguia ver todas as cenas e foi muito rápido aquilo, foi muito rápido. E uma alegria que foi tomando conta de mim, uma alegria como que eu nunca tinha sentido desde quando eu nasci e até hoje eu nunca senti essa alegria que eu senti. E eu peguei e fiquei ali, naquele momento, eu não sei quanto tempo durou aquilo, e eu me lembrei num momento que as pessoas na igreja sempre falavam num batismo do Espírito Santo. Sempre que eu ia na igreja que eles oravam, eu ficava me concentrando, tentando buscar esse batismo, mas nunca me aconteceu nada. E nesse dia eu nem tinha começado a orar, eu comecei a sentir essa presença. É uma presença maravilhosa, diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. E então nesse momento
eu imaginei que eu estava sendo batizado pelo Espírito Santo, e aí eu falei, meu Deus, eu não acredito. De repente, quando eu falei essa palavra, aí eu senti que aquela energia foi saindo de dentro de mim. E eu não queria que eu estava muito feliz, eu não queria que saísse aquela energia, mas eu falei essa palavra. Eu não acredito e eu penso por causa dessa palavra, essa energia foi saindo dentro de mim. Mas mesmo essa energia saindo, eu fiquei numa alegria, uma alegria que eu nunca tinha sentido. E então, quando terminou o culto, eu olhava para as pessoas, eu tinha um amor tão grande pelas pessoas, eu abraçava as pessoas, eu abracei pessoas que eu nunca vi na minha vida. E as pessoas aceitavam o meu abraço, e eu estava ali na hora de sair, doido para falar o acontecido para o meu irmão. Todos os meus problemas se acabaram naquele momento, parecia que eu não tinha problema, que era só alegria na minha vida. Eu voltei para casa, esqueci esse problema do meu irmão, nem falei sobre o problema mais, só fui contar essa experiência para ele, e ele foi escutando até em casa. E depois ele se animou ali, a gente conversando das coisas da igreja, ele foi para a casa dele e depois ele decidiu continuar na firma depois desse dia. E ele só saiu da firma quando, como que eu sempre dizia, você só sai da firma para você comprar sua casa. E foi realmente isso que aconteceu. E essa experiência que aconteceu na minha vida, que eu queria passar para vocês, tem muita coisa que, que eu tenho experiência, que eu considero que é coisa de Deus, é coisa sobrenatural, coisa de Deus. Eu nunca fui uma pessoa convertida, mas eu estou passando essas experiências para vocês porque eu sei que é um momento difícil que nós estamos passando, que tem muitas pessoas desesperadas que nem conseguem dormir, mas eu digo para vocês, nós não estamos aqui na terra à toa. Nós somos colocados aqui por um ser, um Criador, que ele tem um propósito na nossa vida. E nós temos que procurar esse propósito para a gente se encontrar na vida. Eu vivi a felicidade aqui na Terra, a felicidade extrema nesse dia. E eu creio que Deus tem coisas maravilhosas, inimagináveis para todos nós. Então, nunca devemos desanimar da nossa vida em momento nenhum. O que seja o momento mais difícil, a gente tem que se ligar no Criador, que Ele existe. Não precisa não precisa você ficar, eu tenho que ser sábio, eu tenho que ter muita leitura para me conectar com Deus. Não, se conectar com Deus é só você falar com Ele, como quem você estivesse falando com um amigo assim na sua frente, e você começa a falar, e ele vai tocar no seu coração, e todos os seus problemas que você tiver, que você não tenha condição de resolver sozinho, fale para Deus, entregue para Deus, porque todo o comando está nas mãos dele. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa narrativa que eu passei. Pessoas que são de igreja, comentem isso que eu passei, o que foi realmente, se eu tive uma visita do Espírito do Senhor. Porque eu tenho muitas outras experiências que eu quero passar para vocês. Eu estou estudando outros assuntos para passar para vocês, mas sempre eu não consigo fechar os assuntos, porque é como se Deus quisesse que eu falasse essas coisas para vocês. Então, eu peço a todos que curtam esse vídeo, me ajude, se inscreva no canal, e assim eu vou continuar fazendo cada vez mais vídeo para vocês. Eu faço com muito amor esses vídeos. Se eu conseguir ajudar uma pessoa na minha vida a ter mais vontade de viver, de buscar alegria na vida, eu já vou ficar feliz. Obrigado, boa tarde. Fiquem todos com Deus. Amém.